Olá, o Estúdio Candelária tem novamente o prazer em receber um grande amigo e no nosso projeto, o Me Conta de Você, nós estamos recebendo aqui o Flávio Pires, que tem assim, um currículo enorme. Ele é estrategista de negócios, eu tive até que anotar, que senão me perco. Estrategista de negócios com foco em contabilidade consultiva, internacionalização e ciências contábeis, inteligência tributária, é muita coisa. Eu queria saber, Flávio, como que começou essa sua jornada? O que te deu esse start? Conta quem é Flávio Pires. Primeiramente, eu quero agradecer, né, estando aqui nesse estúdio maravilhoso, que, por sinal, qualidade impressiona. E falar, né, sobre nós e numa mesa como essa, é um privilégio, né? E o tema, parabéns, Edith, pela condução e me conta de você, porque na realidade é sobre isso, é sobre nós, é sobre pessoas. E conectando com o que eu falei aqui no início, né, me contando sobre a minha história, que vai conectar com certeza com a audiência, as ciências contábeis, né, como começou. Flávio Pires, sou um contador que decidi comunicar valor. Assim eu me apresento inicialmente. E você vai entender por quê. Porque, na realidade, na minha jornada, na minha trajetória, desde pequeno, eu entendi que tinha um tino sobre essa questão de sociedade. Eu sempre tive esse olhar, né, sobre a organização e sobre também entender como é que funciona, né, essa engrenagem social, onde os negócios impulsionam. E desde cedo, já empreendendo, porque eu sou o mais velho de 3 filhos, de uma família muito trabalhadora, eu entendi que desde cedo, se eu quisesse fazer essa engrenagem girar e ter os meus rendimentos, eu iria, né, fazer, arregaçar as mangas e realizar. Comecei ali e identifiquei ao longo que a organização faria toda a diferença. E a informação daquilo que eu fazia me colocaria à frente. A informação gerencial, você vai entender mais à frente. E aonde vieram as formações ao longo dessa jornada por necessidade de entender, eu decidi aprender. E aprendendo com cursos na época, né, entrando lá ali na parte... Especializando. Isso. Mas ainda na parte... Eu falo para você, esse início da minha carreira, né, empreendedora, começou aí com 12, 13 anos ali. Novinho. Sim, porque na realidade, né, eu, como o mais velho, enfim, vi algumas oportunidades e vi que era bom você ter seus próprios rendimentos. Sei que antes, né, na minha idade, eu vou revelar minha idade aqui, né, alguns já vão ali, idos nos anos 80, isso era super natural, onde o menino ele tinha ali, quanto mais eu fui criado numa boa família, enfim, tendo referências, onde o trabalho sempre gerava um fruto, né, no sentido de era por trabalho, por meio do trabalho, numa família. Educação financeira, né? Já essa consciência. Isso. Então, Legal. tinha as oportunidades e era uma forma de ajudar também, porque um menino da minha idade, eu comecei a trabalhar servindo, né, ali na minha vizinhança, depois comecei a vender algumas coisas. E eu posso dizer, né, já trabalhei cortando cabelo, já trabalhei auxiliando, né, alguns empreendedores do bairro quanto a organizar mercadorias, de vender, vizinhas que precisavam, às vezes, de alguns serviços e me remuneravam. Já tinha esse olhar. Então, como eu falei aqui, né, comecei a ter um rendimento e como administrar isso para projetar para uma evolução patrimonial. Hoje eu entendo, mas na época veio aquele aguçou. Então, na época de ginásio, eu via, né, a época que os professores ensinavam algumas coisas, sempre davam uns toques de vida, né? Eu era aquele que gostava muito de me relacionar com os professores e entender o que eles faziam, né? Porque na época, quando eu entrei para o 2º grau, tinha uma parte técnica e eu fiz administração e contabilidade. E na administração, né, como administrar seus negócios, e na contabilidade eram professores que atuavam no mercado. E com essas amizades foi me trazendo clareza de informação. Amplitude, né? Amplitude, e eu comecei a entrar nesse universo e passei não só a me servir, mas servir a outros. Comecei a trabalhar, né, junto a uma tia minha, enfim, que tinha um negócio, e comecei a ajudar ela com o que eu aprendi, eu colocava na prática, e comecei a validar isso, e até que, terminando o 2º grau,
né, na minha realidade era um pouco distante. Hoje você, né, a faculdade, enfim, era um pouco... E eu comecei a projetar isso para a minha vida, de uma formação de nível superior. O segundo grau foi contábil. Não, o segundo grau, ele tinha uma especialização. Ele era geral e tinha umas especializações adicionais. Eu fazia, além do turno, né? Eu, por exemplo, estudava e tinha algumas aulas adicionais, que foi administração e contabilidade que eu tive. E ali abriu, né, aquela necessidade que eu estou falando aqui com a teoria. Entendi que isso se conectava com aquilo. Dava uma liga. Dava uma liga e eu comecei a aplicar. Algumas pessoas, né, nas minhas primeiras experiências, perguntam qual a experiência que você tem, né? Além dessa que eu relatei aqui, né, de venda, eu acho que eu tenho certeza, todo mundo precisa entender de venda, porque você uma hora vende uma mercadoria, vende seu serviço, mas vende eu a sua tinha imagem, a sua vende imagem, seu trabalho. exatamente. Mas eu tinha também validado esse conhecimento que eu absorvi ali, por isso que eu valorizo muito na minha época, o colegial, ele tinha também um adicional, né? Você escolhia alguns sobre marketing, tinha computador, né? Se chamava CPD. Eu escolhi essa parte administrativa e contábil. E ali é muito importante, porque o jovem naquela decisão, né, ali, sem saber, ele passa a emergir, né? E ele se identifica ou não. No meu caso, eu me identifiquei e eu passei a validar. E, retomando aqui, quando me perguntava da experiência, passei a validar aquele conhecimento teórico na prática que eu já tinha no meu dia a dia. E deu super certo. E é isso que eu quero compartilhar, porque eu passei a servir, como eu relatei aqui, passei a trabalhar com uma tia minha que tinha necessidade, e ali foi validando, isso só foi crescendo, até que eu vi essa demanda crescente para um nível superior. E aí, nessa jornada, você fez os seus clientes, a sua carteira de clientes? Não, ali na realidade, eu servia assim, eu era ainda um jovem de 18 anos. Não, depois de formado. Isso. Aí você já teve a sua carteira de clientes. E essa jornada ela vem depois da formação no nível superior, até para as pessoas entenderem. Ciências contábeis é a minha formação, né? É o famoso contador. Não é contador de história, é uma ciência social. A contabilidade é uma ciência social. Como eu falei aqui no início. Bem complexa, né? Bem complexa. E ela abarca, né, muitos ramos de conhecimento. Do direito, administração, você passa ali. Então, o seu leque, né, de conhecimento, visão, amplia. E nessa formação você precisa ter um nível superior, precisa ser aprovado pelo conselho, né, uma prova, o conselho, para poder ter a sua credencial para atuar atendendo o cliente. Então, eu fiz toda essa jornada. O conhecimento validado, que eu falei aqui, foi no meu dia a dia, na minha vida, e servindo esse conhecimento. Os clientes vieram após a minha formação. Mas antes da formação paralelo, eu fiz várias especializações, no caso, complementares. Aqueles cursos de férias, sim. Aqueles cursos adicionais, por exemplo, de informática, você entender de digitar. Eu peguei uma época que você precisava, né? Estava na transição ali do manual para o digital, né? Digitalizar. Eu fiz curso de digitalização, de venda, de marketing, de várias formações, telemarketing, até telemarketing, porque, né, como falar no telefone, como vender pelo telefone, inúmeros. Eu fazia coleção de cursos. Excel, tudo, nada se perde. Tudo, conhecimento não ocupa espaço, né? Tudo unificou para o que eu entrego hoje. E lá se vão nessa história aí caminhando para 20 anos. Eita, bastante. Dessa trajetória de estrada. formação, isso. Então, assim, nessa estrada, o que muito agregou, como eu falei, muito ligado no social, é sobre pessoas. Eu tenho muita gratidão sobre cada pessoa. Cada pessoa, numa temporada, ela foi essencial para agregar na minha formação. Enriquecem a gente também, né? Clientes, parceiros de trabalho. É muito importante nós valorizarmos quem está, né, na nossa jornada. As pessoas contribuem. Cada um passa, contribui um pouquinho. Até aqueles que são um pouco mais desafiadores, eles te fazem elevar o nível, né? Às vezes são esses que são o catapulta, né? Exatamente. Então, nessa minha breve, já que Me Conte de Você, eu trouxe aqui, né, o que me levou nessa formação. E, ao longo desse tempo, a formação culminou, né, nas oportunidades, né, de trabalho. Eu vi ali que uma formação, ela te abre portas, mas você entrar por elas é a experiência, aquilo que você agrega para permanecer. Então, como eu já tinha essa experiência,
do lidar, de trabalhar desde cedo, com essas portas abertas, eu fui entrando por excelentes oportunidades, com a formação de nível superior. Comecei a ser exposto a ambientes mais corporativos, e ali essas habilidades pessoais foram destaque para posições. E esses cursos, essas especializações foram agregando bastante, né? Exatamente. No profissional que você estava apresentando para o mercado. Exatamente. Eu sou extremamente a favor dessas especializações, dessas formações. São riquíssimas, riquíssimas. E o mercado hoje, qual a sua opinião? Tá? Já ouvi dizer que está uma loucura. Vocês, contadores, estão ficando de cabelinhos brancos e os clientes junto, né? O que é que você tem a dizer sobre isso? Bem, o mercado, como eu falei, né, é bom você ter essa história de preparação, resiliência, né, e muita inteligência emocional. E eu digo, né, o que nós conseguimos, né, como lidamos com os desafios atuais, ele está muito ligado, né, às estruturas que nós construímos para poder aguentar. Por que eu estou falando isso? O nível de conhecimento. Já passamos por desafios. Por exemplo, eu sou da época que eu peguei, alguns vão entender, o SPED, que foi a parte de digitalização, né, de integração da contabilidade com sistemas nacionais, enfim. Hoje, para quem não está, né, eu sei que o público aqui é mesclado, nós estamos passando pela reforma tributária, né, implantação de uma reforma tributária que iniciou agora, em 26, num período de transição, né, de alguns anos, mas que já iniciou e já veio e, com certeza, já impactou. Você percebeu, vamos lá, pelo simples fato da emissão de nota, já fomos para o ambiente nacional. Como contador, eu já tinha enfrentado, né, esses desafios, mas a resiliência nós sempre vencemos. E o que eu decidi olhar? Para o empresário. Os desafios, você me perguntou, né? Temos desafios, mas nós temos o conhecimento dessa parte técnica, dessas especializações. Aonde que eu torno a dizer, por que um contador que decidiu comunicar valor? Eu vejo a contabilidade é uma ciência social que impacta os negócios e a vida das pessoas, evolução patrimonial. É fundamental numa empresa ter um bom contador, não é? Isso. E nada mais justo do que você ter acesso à informação dos seus negócios. Justíssimo. Essa bandeira que eu levanto. É a informação. Você não precisa ser um especialista, você vai ter um bom contador. Mas você ter conhecimento dos dados. O que é a contabilidade? É uma ciência, exatamente. Os dados, estamos aqui, todo momento nos deparamos com dados, né? Das suas compras, quando você efetua vendas, quando você efetua prestação de serviço, são dados que são ali relacionados. Vários dados são processados. E esses dados, eles são compilados pela contabilidade gerando informação. E o contador é esse interlocutor, esse comunicador dessas informações valiosas. Entendeu? E nós fazemos isso. Somos cientistas de dados que geram essas informações para a tomada de decisão. Então, eu passei, né, na minha experiência profissional, como eu falei, orbitar em ambientes corporativos, portas que se abriram, mas a minha história me fez permanecer e ter muitas experiências com pessoas que já tinham uma jornada e foi agregando no meu dia a dia. Aonde surgiu a oportunidade, né? Eu primeiro empreendi na minha carreira, trabalhando dentro de corporações, e surgiu a oportunidade de servir a pequenos e médios empresários através do meu escritório. Eu criei, em 2012, surgiu a oportunidade de criar a minha primeira empresa. Que bacana isso, é uma conquista, né? Gênios Contabilidade. Em dezembro de 2012, eu iniciei essa carreira, essa conquista. E lá eu trabalhava, né, em conjunto. Eu prestava serviço, eu tinha um sócio e eu passei a servir pequenas e médias empresas porque eu entendi que as grandes companhias elas tinham todos esses acessos. Tinha um time de contadores, eu fazia parte ali, tinha a parte gerencial, as projeções, tomada de decisão, os sistemas. E os pequenos e médios, na minha época, não tinha. Nessa época, e aí eu comecei ali a fazer... Dar esse suporte, né? Abraçando sempre desafios, né, dando esse suporte e vi muito crescimento. Clientes que, né, ao longo dos anos, nós servimos com esse conhecimento gerencial, tomada de decisão para crescimento. E foi tudo validado. Até que culminou, né, dessa parte muito operacional, que foi um laboratório para mim. Foi uma experiência muito grande.
da necessidade de ter, né, essa propagação do consultivo. Eu passei a propagar, como menciona aí, né? Contabilidade consultiva. O que é a contabilidade consultiva? Você pode perguntar agora. Então, assim, como eu falei, né? A ciência, os dados, a informação, mas a contabilidade consultiva é a sua visão de negócio, né? Como um todo, abarcado o seu negócio, com as informações do seu negócio, que são da base de dados da contabilidade. Mas como você passa isso, né? É você entender como precificar, né? A questão de gestão dos custos, gestão de estoque financeiro, principalmente, fluxo de caixa, projeções. Meu Deus, são termos. Muita coisa. Então, o contador, ele é esse aliado, vamos falar assim, é uma parceria e sendo aliado para uma prosperidade. E, melhor ainda, né, de uma proteção patrimonial, porque isso é muito sério. Sim. A inteligência tributária também caminha junto, né? Que você também tem essa especialização. É mais um braço. Como eu falei, a ciência contábil, ela abre, né, um leque onde tem várias, né? Tem a parte de DP, a parte gerencial. Eu fui para essa linha gerencial, tomando decisão. Inteligência tributária, principalmente hoje, falando de reforma tributária, ela é essencial. Ela é essencial. Por quê? É você saber qual o impacto. Você entender, fala de reforma tributária, tudo bem, mas qual é o seu tipo de negócio? Qual o impacto que essa reforma vai ter? Eu falo muito da estratégia, né? Até as pessoas que estão nas minhas redes, né? Estrategista de negócio. Porque é uma estratégia. É você entender as peças que você tem, né? Como um grande tabuleiro e as peças que você vai movimentar. Então, essa estratégia de inteligência, usa muito essa inteligência, né? Tanto a informação gerencial como a inteligência tributária que você tem ali. A gerencial é para tomar decisão de projeção de negócio financeiro, da contabilidade, tomar decisão. Tributário, onde você precisa ter inteligência, é você lidar com os tributos que são devidos e específico do seu negócio. Se não conhecer, é meio que um campo minado, não é? É um campo minado, onde que muitos... Chega a ser traumático, né? Existem pesquisas aí, né, que muitas empresas não perduram 5 anos, pesquisa mesmo documentada do Sebrae, mas eu tenho uma frase que eu digo, né? Todo empreendedor de sucesso precisa de um contador para chamar de seu parceiro. Sim. Essa questão de parceria mesmo. Eu costumo dizer que um empresário, ele é o capitão daquele barco, mas ele precisa dos instrumentos para a direção correta. Perder menos tempo, para a sua rota ser mais assertiva. E o contador é o timão do barco. Ajuda, lógico, a decisão está na mão do gestor. Mas o timão, né? É onde diz para onde vir, onde tira a bússola, perigo, né? Onde tem o iceberg. É a bússola. Então, assim, é gratificante você, para mim, pelo menos, trazer esse conhecimento validado com essa jornada que eu reportei aqui, que eu compartilhei rapidamente, né? Porque é uma jornada de anos, mas trazendo para o hoje, como você me perguntou, né? Como é que eu enxergo hoje? Eu enxergo com base, né, nessas experiências, tudo como lidar. É um período... O novo assusta, né? Assusta bastante, mas como lidar com o novo? Buscando conhecimento, alinhando com profissionais que têm... Só o conhecimento dá segurança para você encarar um novo, né? Isso. Te dá uma base, né? E buscar o conhecimento. É porque você trabalha, né? Você tem as leis que ditam, né? E o que o contador faz? Ele entender da lei para aplicação no dia a dia. Então, essa inteligência fiscal, inteligência tributária, seria isso. Você entender, né? Mas eu digo, cada um é igual às nossas digitais, né? Cada um tem a sua. O seu negócio tem suas digitais. Você identificar o próprio negócio. Algumas pessoas perguntam assim, o que eu devo fazer? Eu falei, depende. A gente precisa fazer um diagnóstico, entender do seu negócio e da especificidade. Então, nós trabalhamos assim, de uma forma conhecida hoje, né? Outlier, que é a questão ali específica, programada para você, é onde agrega muito valor. Nós estamos falando aqui de preço, mas de valor entregue. Que é uma diferença gritante entre preço e valor, né? Isso, valor entregue. Nossa. Isso aí. E essa parte de internacionalização? Também surgiu como novidade? Como que o Flávio pilota isso? É bom você perguntar. Por quê? Dentro dessas demandas que vão surgindo, e o do conhecimento que nós temos, e o network, enfim,
nós nos expomos, né, a novos desafios. O mundo é global. Transpomos barreiras, né, que antes e hoje, então, com o advento da internet, hoje mesmo eu tenho aqui parceiros em várias partes do mundo. Hoje eu já falei com clientes na Europa, já falei com parceiros no Paraguai, Estados Unidos, só hoje, no telefone. Então, hoje, você não tem barreiras. E os negócios da mesma forma. Tem fronteira, mas não tem barreira. Tem fronteira, mas não tem barreira. E os negócios da mesma forma. Então, essa internacionalização era para aqueles que viram que o seu negócio validado, eu costumo dizer que quem empreende no Brasil está preparado para qualquer lugar do mundo, né? Com os desafios. Os negócios validados, existe possibilidade e até mesmo de evoluir o patrimônio, abrir, né, para novas experiências, contatos com novas culturas, que isso gera crescimento. Quem está propenso a desafio pode contar conosco, no caso com a expertise e com o meu relacionamento. Hoje eu ajudo, né, as empresas que têm esse olhar, essa curiosidade, através de viabilidades, umas consultoria. Nós atendemos muito, né, a consultoria, a pessoa pensa como, né, levar meu negócio, será que tem aderência, quais países? Nós buscamos, junto aos especialistas que atuam nesse país, né, nós temos, né, lógico, uma rede, né, e eu com essas estratégias, dentro do que ele tem hoje, qual é a sua expectativa e trazemos uma realidade junto aos especialistas, colocamos na mesa e montamos uma estratégia. E são países aqui da América Latina, a priori. Também, hoje, né, temos, né, Paraguai, tem muito se falado do Paraguai, né, Estados Unidos também, nós temos um parceiro nos Estados Unidos e Europa. Então já abriu bem o leque. Abrimos, né? também esse leque aí de possibilidades. E tem também, né, aí eu vou usar alguns termos, né, as pessoas querem abrir offshore, enfim, algumas estratégias, né, que chegam a ser até tributárias, legais, né, permitido em leis, que nós temos assim a viabilidade de promover isso, dependendo da necessidade do cliente. Cada cliente tem sua identidade, sua necessidade. O meu lema é entender para melhor atender. E me diz uma coisa, você também faz curso, dá curso. Sim. E que tipo de curso, para quem? Isso. Fala deles. É bom falar, porque dentro do conhecimento, o conhecimento que está conosco só vale a pena se for multiplicado. Sim. E multiplicado do jeito certo. Experiência a gente compartilha no longo da jornada. No caso, esses cursos, por exemplo, estamos para lançar um curso que vai começar agora em abril, até se você tiver interesse, depois pode contactar na rede, que é voltado para pessoas que, assim como eu, buscam ser consultores. Formação de consultores. São um curso de 30 horas, com 12 encontros. Ele pode ser online, então você que está assistindo de qualquer lugar aí do mundo, você pode participar. Tem alguma formação prévia específica? A necessidade que tem assim, uma vivência, né, de negócio. Você pode ser, né, administrador, ou contador, enfim. Dentro necessário. deste perfil. Senão vai ficar meio que boiando. Né? Porque tem alguma especificidade, são 12 encontros, 30 horas aulas. E não só eu, mas tem um time, né, muito capacitado. Um que eu posso citar aqui, que é super conhecido, Renato Barros. Ele, né, tem uma experiência aí de anos, aí, assim como eu também, experiência de anos somada, e nós decidimos, né, ofertar isso ao mercado. Isso é um dos cursos. Mas eu também atuo voltado para o empreendedor que não tem essa formação. Nós temos também uma formação de empreendedor, né, para que ele possa entender os números. Para não fazer parte da estatística dos 5 anos, né? Para ele conhecer os números, né, e até como entender o seu negócio. Então, assim, nós trazemos uma forma mais específica para esse público, né, que são os empresários, empreendedores que desejam prosperar com os seus negócios, com conhecimento validado e de uma forma muito real ali para ele, né? Parecido com a minha história. É o conhecimento posto em prática, e assim o resultado vem. E quem quer contatar você, faz como? Então, inclusive curso, quem está afim de fazer o curso? Sim. Hoje, né, eu tenho os meus negócios, mas eu estou nas redes, que todo mundo está na rede, fica muito mais fácil assim. Né? Então, no LinkedIn, Flávio Pires, ali você vê, né, eu não falei muito aqui, as questões de certificações de curso, você vai ver ali um pouco mais sobre mim, eu coloco ali, né, conteúdos mais voltados aí específicos, Flávio Pires, na rede LinkedIn. No Instagram, sou Flávio Pires. Né? Sou Flávio Pires. E eu tenho um canal no YouTube que esse nome é Start Estratégico. Ali você encontra, né,
Start Estratégico. Tá. Ali você encontra no YouTube entrevista, que eu também tenho um podcast onde eu entrevisto os clientes, que eles validam ali, né, a sua experiência, empresários, profissionais que entregam também soluções, porque eu sou muito a favor disso. Hoje eu tenho, né, um grupo de soluções empreendedoras. Para todo empreendedor, ele precisa de soluções. Sim. E nós viabilizamos essas pontes. E temos também conteúdos mais estratégicos, né, como esse aqui, trazendo ali no nosso canal para que possa trazer clareza e, através do conhecimento, ser propagado aí, que só tende a multiplicar. Olha, é muito rica a tua história, muito rica. E queria enfatizar que o Me Conta de Você está super feliz de você ter aceito o nosso convite. Eu que fico feliz. Para participar com a gente, contar um pouquinho de você para nós. O Estúdio Candelária, ele é recém-inaugurado, um espaço no centro do Rio de Janeiro, lindo, por sinal. Qualidade. Né? Qualidade top, tudo de ponta. E é um prazer enorme. Eu gostaria que você deixasse aí o seu recado para a gente. É isso aí, né? Nós falamos aqui, procuramos assim trazer, né, algumas informações valiosas, mas que você possa se aprofundar, né? E olhar para o seu negócio e poder validar, né? E se você tiver interesse de saber um pouco mais, me procura nas redes. E eu digo mais uma vez, né, que todo empresário de valor tem um contador como seu parceiro. Busque ter como aliado, né, profissionais que realmente entregam e olhe para o seu negócio como um ativo que ele tem de evoluir, mas depende de você. Perfeito. E é verdade, né? Tem que ser assim. Tem que ser. Gente, foi um prazer enorme. Mais uma vez, uma pessoa incrível. Tivemos o Fernando no primeiro episódio, você no segundo. Estamos assim começando com o pé direito. Que bom. É um projeto para que as pessoas também conheçam bastante, pessoas com histórias ricas. Eu estou super feliz. Muito obrigada. Foi satisfatório muito legal. Poder entregar conteúdo de valor. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.